Olá pessoal, bom dia! Seja muito bem-vindo a esse vídeo extra no canal. Eu estou muito feliz aqui de ter mais um momento de troca, de entrega, de vulnerabilidade com vocês e que nosso dia e que nosso momento e que cada um dos segundos no nosso dia seja imensamente iluminado, seja imensamente abençoado, seja imensamente conectado, capaz e com o amor a qual nós pertencemos de essência, a qual nós pertencemos de herança primordial. E por que eu digo isso? Porque vocês que estão chegando agora, vocês que já estão aí seguindo conosco nos outros vídeos, nós começamos a ter um entendimento um pouquinho maior do qual que é o nosso potencial e de qual a nossa responsabilidade de tudo que permeia nosso campo, né? E o que permeia nosso campo? Nossos pensamentos, nossas ações, né? Nossas palavras, e mediante as nossas palavras, a gente sabe que elas no nosso campo, elas têm um poder energético e vibracional muito grande, até porque se a gente pegar aí o embasamento bíblico, Deus falou, haja luz, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então tudo que permeia nosso campo, está no nosso campo de atuação, nós conseguimos aí direcionar através do livre-arbítrio. Então, que através do livre-arbítrio, que essas palavras de amor, essas palavras de realmente de iluminação e de transcendência e de conexão com Deus, seja aí a nossas mentoras do dia a dia, principalmente do dia de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, eu sou farmacêutica natural, eu sou terapeuta holística, eu sou psicoterapeuta e mais de 12 anos trilhando esse caminho de profissão, na verdade, mas mais ou menos entre 4 e 5 anos é que eu digo que eu venho começando o meu despertar, o despertar realmente para o que tem importância, o que tem relevância quanto a nós em direção à saúde verdadeira. O embasamento que eu uso de falar tudo que eu falo para vocês, não só pelas minhas próprias vivências, né, de desequilíbrio emocional, aí desde a adolescência, tanto de depressão, de ataque de pânico, de crise de ansiedade. Então todas essas questões que permeia a atual sociedade e mais que escraviza a sociedade, é importante lembrar que nós, quanto profissionais da saúde, mais ainda nós como profissionais holísticos, que como eu já falei nos outros vídeos, que realmente o profissional holístico ele tem como primícia enxergar o ser humano mais do que a constituição física, mais do que o exame. Então nós que entendemos essa visão que o ser humano é um ser integrativo, nós começamos e aplicamos a entender toda a história do paciente, do cliente, toda a história sentimental, a história emocional desde a sua constituição, né? Desde a sua infância, desde a sua adolescência, né? Que nós, quanto adultos, se a gente for olhar um pouquinho para trás, aí também já foi falado nos outros vídeos, nós trazemos no nosso interior uma criança. A gente fala que é a nossa criança interior dentro da constelação familiar. E essa criança interior, eu falei nos outros vídeos, pessoal, teve um vídeo que eu falei que nós nascemos como uma página em branco. Só que, na verdade, entre aspas, né? Embasado muito em evidência, não só nós vemos como página em branco, na verdade nós carregamos uma herança aí genética que muitas pessoas aí, enfim, trata como maldição hereditária, mas na verdade essa palavra é muito forte. O que seria isso? Seria que nós trazemos através de genética uma carga hereditária e uma carga energética, uma inclinação energética que, se nós não olhamos e não vigiamos, realmente a gente começamos a declinar pelo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós e da nossa ancestralidade, também segundo a medicina ancestral. Por exemplo, na minha família, eu vou falar um pouco mais, explanar sobre isso nos próximos vídeos, quando eu adentrar mais profundamente nas 5 emoções basais, né, que são a tristeza, a preocupação, a ansiedade, o medo também. Enfim, eu vou adentrar um pouco mais nos próximos vídeos, mas a minha família, ela tem propensão genética a diabetes,
certo? Então, meu pai tem diabetes, meu irmão tem diabetes, meu tio teve diabetes, inclusive sofreu dessas patologias, inclusive é sobre a consequência que se tem, né, que se arca quando não se olha para a doença com a responsabilidade. Então, todo esse caminho de doença, de saúde, de consequência, a minha família e eu já vivenciei, né? Algumas patologias que eu desenvolvi ao longo da minha vida é dada justamente a essa falta de auto-olhar, essa falta de vigiar e essa falta realmente de entender o quanto nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelos nossos atos e pelas nossas emoções e pensamentos, porque isso é do nosso campo de atuação, é do nosso campo de domínio, por isso que nós devemos executar o livre-arbítrio de maneira consciente. Mas voltando aí a essa questão de herança genética, minha família tem diabetes, né? Ela tem, então eu herdo aí aproximadamente entre 20 a 25% a propensão em desenvolver a doença. Porém, 25%. Para realmente desenvolver essa doença, eu preciso aí ter a minha responsabilidade de 75%, né? Que é esse viés que eu controlo. Então, fora essa questão do DNA, que eu arrasto característica fisiológica genética, também tem a parte energética, que eu seria omissa e seria negligente comigo e com vocês se eu não falar e se não ficar bem claro que a herança energética, ela permeia os nossos corpos, né? Que está vinculado com a matéria, com o meu sistema fisiológico. Tudo que Deus criou, e é isso que nós, quanto profissionais de saúde holísticos e integrativos, entendemos, que tudo que existe, tudo que Deus criou, não somente tem um campo físico, como foi falado no outro vídeo, é essa questão do que nós sente de dor, de anseio, que não consta no exame físico, mas que nós sentimos. Então, a parte energética, eu acreditando, não aceitando, não faz parte desse campo. E aí eu posso trazer um exemplo bem claro para vocês entenderem que essa parte genética é quando, de repente, a minha família, a minha família tem alguma propensão a desenvolver um vício, por exemplo, o alcoolismo ou o vício da droga, enfim, vamos usar o alcoolismo, que é uma coisa mais comum. E, de repente, meu bisavô se inclinava para esse vício e, de repente, meu pai se inclina e se eu não perceber, eu me inclino, que, na verdade, é uma inclinação energética vinculada com o meu DNA. Né? Então, se eu for seguir esse caminho, esse olhar, realmente nós trazemos essa questão de herança hereditária, né? De herança genética através do nosso DNA, da nossa ancestralidade, e é exatamente por esse motivo que nós temos que olhar e vigiar para que nós não replicamos o que não queremos da nossa ancestralidade, que é a nossa inclinação, que é o nosso lado sombra, como também foi falado nos outros vídeos. E é sobre isso, então, primeiro, antes de eu falar sobre realmente entrar, que vai ser nos próximos vídeos que são divididos em blocos, antes de eu entrar efetivamente no que me desencadeia a doença, como que aquela emoção vai afetar tal órgão, né? Como, por exemplo, a raiva afeta o fígado, como a tristeza afeta o sistema respiratório, como o medo, ele impacta aí no meus rins. Antes de falar sobre isso, essa série de vídeos, elas veio trazer primeiro quem eu sou e qual a minha responsabilidade, que é algo que não é se falado, que pouco se entende, ou que se entende é sobre muito tabu. Então, primeiramente eu preciso entender quem eu sou para depois entender qual a minha responsabilidade e também em saúde. E é justamente sobre essa responsabilidade de quem eu sou, entendendo o que permeia meu campo, que junto desse vídeo eu vou subir justamente um e-book simples e rápido e fácil sobre os 7 passos de autoentendimento sobre as questões emocionais, que vai ancorar tudo que a gente vem conversado nesse vídeo, para vocês conseguirem assimilar, para depois, nos próximos vídeos, então, justamente trazer todo esse embasamento de conhecimento para aplicações e até utilizações das ervas, né? Mas não há como utilizar as ervas e não há como realmente restaurar a saúde sem ter todo esse embasamento do que nós viemos falando nos vídeos anteriores. Né?